Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu quero trazer um vídeo muito especial. Na verdade, umas pessoas me pediram lá no meu Instagram, sempre falo isso todo vídeo, mas é interessante. Eu vou mostrar pra vocês um dia todas as perguntas que tem lá e muitas delas são parecidas. E como tem vindo muita coisa, eu até falei isso no vídeo passado, tá sendo muito difícil de eu responder todo mundo rápido. Então, para vocês terem uma ideia, tem gente que acho que me mandou pergunta lá, vai fazer mais de 15 dias. Eu nem consegui responder, porque vai chegando mais e eu vou perdendo as antigas. E tem muita coisa parecida, às vezes eu acabo até lendo, só que eu não consigo ter o tempo de parar, explicar e fazer as respostas, porque eu gosto de responder, obviamente, sempre completo. Mas o negócio é o seguinte, muita gente que tem chegado aqui no meu canal são pessoas bastante iniciantes nessa área de investimentos, em especial investimento em ações e investimento na bolsa de valores. A gente passou por um contexto no Brasil em que muita gente acabou migrando para a bolsa, muita gente tem pouco conhecimento, então é por isso que eles têm buscado aqui os canais, têm buscado os vídeos e felizmente o meu canal tem sido aí de ajuda para muita gente, pelo menos é isso que o pessoal fala e pelo menos é isso que eu vejo dado o crescimento do canal, os likes nos vídeos, os seguidores no Instagram. Então a dúvida das pessoas sempre foi assim, cara, como é que eu faço para decidir quantos por cento eu coloco do meu dinheiro em ações e quantos por cento desse dinheiro eu coloco em renda fixa, que é algo menos arriscado, que é algo menos, vamos dizer assim, volátil também. Porque quando você pensa em renda variável ações, você pensa naquele gráfico de sobe e desce. Quando você pensa em renda fixa, você tende a pensar em algo mais linear. Não que não ocorra em renda fixa uma certa volatilidade, mas é muito menor do que na renda variável. Então hoje eu quero apresentar para vocês aqui um conceito chamado regra do 100. É um conceito bem básico que eu acho que vale muito a pena explicar isso para quem está começando. Eu inclusive foi uma das primeiras coisas que eu acabei, vamos dizer assim, estudando quando eu comecei a investir. Eu acho que, cara, vale bastante a pena explicar esse conceito da regra do 100 para vocês. Então bom, se vocês olharem minha tela, vocês vão ver aqui o Excel que eu montei. Hoje está bem mais bonito do que meus Excels, eu ia falar, do que meus arquivos de Excel anterior, porque normalmente eu fazia um negócio bem feio, agora eu comecei a fazer um pouco mais bonitinho. Mas o negócio é o seguinte, galera, como que funciona a regra do 100? Basicamente, ela é uma regra que vai te colocar uma comparação entre renda fixa e renda variável, e ele vai usar como base a sua idade. Então, basicamente, como que ela funciona? Você pega o 100, porque chama a regra do 100, e você subtrai a sua idade. O que der de resultado aí, você vai colocar em renda variável, ou seja, aqui na tela vocês vão conseguir ver, ó. Uma pessoa que tem 20 anos, por exemplo, pegaria 100, tiraria 20 e daria 80. Esses 80 ela alocaria em renda variável e esses 20 daqui ela alocaria em renda fixa. À medida que você vai ficando mais velho, você vai vendo que isso vai invertendo. Você vai ter mais porcentagem em renda fixa e menos porcentagem em renda variável. Por que que essa regra funciona desse jeito? Quando você é mais novo, você tem a oportunidade de conseguir correr mais risco. Por quê? Porque se você, quando tem, por exemplo, 20 anos, começar na bolsa em renda variável e chegar numa crise a ponto de você precisar ficar bastante tempo, por exemplo, segurando o seu dinheiro ali ou não tendo muito dinheiro, não tem problema. Ou até mesmo perdendo muito dinheiro, não tem tanto problema assim quanto se você tivesse 70 anos. Por quê? Porque você ainda tem uma vida inteira pela frente para trabalhar, para empreender, para investir de novo, para aprender a investir melhor, para você recuperar essa sua perda. Agora, uma pessoa que tem, por exemplo, 70 anos, já está se aposentando, às vezes não trabalha mais, às vezes tem até, por exemplo, familiares que precisam ajudar, sabe? Você não pode arriscar tanto assim. Porque imagina uma pessoa com 70 anos que, por exemplo, vive dos seus investimentos, é a sua aposentadoria. Imagina de um dia para a noite ela perde tudo. Ela não tem mais tempo para ficar também segurando investimentos por anos para conseguir recuperar aquilo. Ela também não tem mais a oportunidade de, às vezes, voltar para o mercado de trabalho, porque ela já está aposentada, já está mais velha. Então fica muito complicado. Por isso que a regra do 100 ela envolve a sua idade. E aí, com base na sua idade, ela vai te expondo mais ao risco na renda variável quando você é menor, porque você é mais jovem e tem mais tempo para, se der algum problema, acabar juntando dinheiro de novo, como eu falei, e à medida que você vai crescendo os anos da sua idade, você vai acabar sendo exposto mais para renda fixa, que é algo mais seguro. Então, aqui eu montei os exemplos para vocês, né? Uma pessoa de 20 anos alocaria 80-20, uma pessoa de 30 anos alocaria 70-30, 50 seria metade-metade, 70 anos seria 70% renda fixa e 30% renda variável. É sempre importante, pelo menos eu considero, pelo menos para o meu perfil, eu sempre estar exposto à renda variável, independente da minha idade. Então, essa regra do 100 é bem interessante, porque como vocês podem ver aqui, ó, mesmo uma pessoa com 70 anos ainda tem
com base nessa regra, 30% do seu patrimônio em renda variável. E aqui, ó, eu coloquei os valores hipotéticos, tá? R$1.000, eu chutei esse valor, só para vocês saberem mais ou menos como iria ficar. Então, por exemplo, se você está começando agora, tem R$1.000, tem 20 anos e quiser seguir a regra do 100, o que você faria? Você pegaria R$200 e colocaria em uma aplicação de renda fixa, pode ser algum fundo de renda fixa, pode ser, cara, sei lá, às vezes a conta do Nubank que rende 100% do CDI. Tem algumas opções de renda fixa que rendem mais, só que aí você vai precisar ter um pouco de noção do que você está fazendo, porque às vezes você precisa esperar um pouco mais de tempo, às vezes não é aquela história de liquidez imediata, então você tem que ficar atento no que você quer. Não é o tópico desse vídeo, então não vou entrar em muitos detalhes. E aí o resto, os R$800 que sobraram, você alocaria em renda variável. Então eu fiz um vídeo aqui falando como que eu investiria os R$1.000 primeiros aqui da minha vida em investimentos. Vai lá ver, acho que vai te fazer bem e acho que vai te sanar algumas dúvidas. E aí, pessoal, tem gente que dá uma adaptada nessa regra do 100 para tentar se expor um pouco mais à renda variável. Então, mais ou menos como que isso funcionaria, né? Essa adaptação aqui. Você pega seu dinheiro de caixa e monta ele e depois você desconsidera a porcentagem de caixa que você vai alocar. Então, você vai ter o seu caixa pronto, mas você desconsidera da regra do 100 esse caixa. Então, como que ficaria mais ou menos? Finge aqui que eu tenho 20 anos, fiz o meu caixa, já está tudo pronto e eu tenho mais R$1.000 agora descontando o caixa para investir. Como que eu faria? Eu faria a alocação 80-20 com base em ações e fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles são mais seguros que as ações. Normalmente eles tendem a ser, né? Às vezes pode acabar tendo algum evento aí que pode acabar não sendo, mas normalmente, historicamente, os fundos imobiliários são mais seguros que as ações. Também são renda variável, mas são mais seguros. Então, basicamente, como que ficaria essa regra do 100? Você pegaria a sua idade, subtrai de 100 e daria, por exemplo, 80% em ações para uma pessoa de 20 anos e 20% em fundos imobiliários. À medida que a sua idade vai aumentando, você vai alocando mais porcentagem em fundos imobiliários e menos porcentagem em ações. Ó, só um conserto aqui, tá? Aqui tava ao contrário. Então aqui, ó, quando você tem 70 anos, você alocaria 30% apenas em ações e 70% em fundos imobiliários. Se você quiser, por acaso, fazer essa adaptação da regra do 100. Se não, você ficaria nessa regra do 100 básica aqui. Aí você fala, pô, isso daí é uma recomendação? Será que eu devo fazer isso mesmo? E eu falo para você, não. Isso aqui de forma alguma é uma recomendação, eu não quero que você siga isso daqui como se fosse a verdade absoluta. Isso daqui, como eu sempre digo nos meus vídeos, é mais uma informação, é mais um jeito que você tem para tentar escolher o que você vai fazer com o seu próprio dinheiro. Então é aquela coisa que eu sempre penso. Pô, quem deve decidir o que eu faço com o meu dinheiro sou eu mesmo. Por isso que eu tô buscando conhecimento, por isso que eu tô vendo vários vídeos, por isso que eu tô lendo livros, fazendo curso. Então assim, eu acho sempre interessante você levar os conhecimentos daqui como um plus, como um negócio a mais, e não como uma verdade absoluta. Então, tem vários outros jeitos que você pode escolher para alocar a porcentagem do seu capital na sua carteira. Se vai ser 50-50, se vai ser 30-70, se vai ser 100% renda variável e nada em renda fixa. Então assim, você tem que tentar entender o seu perfil, tentar buscar a maior parte de conhecimento que você conseguir e depois, com base em tudo isso, chegar numa decisão boa para você. Mas eu espero que tenha ficado claro esse vídeo. Essa aqui é a regra do 100, bem básica. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça do gostei, de se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram, cara. Tô postando caixinhas de perguntas, stories, eu posto fotos, vou começar a fazer alguns sorteios de livro. Então, cara, me segue lá que acho que vai ser bem legal, beleza? Um grande abraço, valeu, falou, até mais, fui!